Meus amigos, quem será que vai levar esse campeonato brasileiro? O Palmeiras, que acabou assumindo a liderança, mas lembrando que tem o confronto direto contra o Flamengo no Maracanã. Vamos acompanhar aqui o que a galera do Tá Na Área, do Sport TV, falou sobre o assunto. Roda aí. Tirou um pouquinho a possibilidade de dar mais colado. Mas Flamengo e Palmeiras hoje estão empatados em pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. E aí a gente tem evolução nas últimas rodadas, para a gente ter uma ideia de como eles foram, se aproximando. Com o Flamengo, de certa forma, e a gente vai ver aí nas duas últimas rodadas, tendo um crescimento menor, porque empatou, porque teve dificuldades contra o Cruzeiro também na última rodada, e o Palmeiras crescendo vertiginosamente, O Palmeiras vencendo as 3 últimas partidas, são 4 vitórias nos últimos 5 jogos, por isso que o Palmeiras voa para os 55 pontos. O Flamengo vinha numa campanha impressionante no campeonato, mas os empates acabaram permitindo essa aproximação maior do Palmeiras, para a gente ter aí nessas últimas 5 rodadas o Palmeiras chegando e ultrapassando o Flamengo agora também no critério de vitórias, porque já chegou a ultrapassar no aproveitamento por conta dos jogos a menos, mas agora em pontos e primeiro critério de desempate, número de vitórias, o Palmeiras é o líder do campeonato. Diz muito sobre esse momento, que você falava, Moreno, o momento que é esse Palmeiras vindo de uma sequência impressionante, tanto na Libertadores, conseguindo uma classificação soberana em cima do River Plate, quanto nessa sequência de Campeonato Brasileiro. A última derrota do Palmeiras, antes dessa derrota que eu citei contra o Bahia, foi no dia 28 de agosto, se não me engano. E é a eliminação na Copa do Brasil. Não, pro Cruzeiro. Antes da derrota, em jogos de Campeonato Brasileiro, antes da derrota pro Bahia, a última derrota do Palmeiras tinha sido pro Cruzeiro. Antes do Mundial. Antes do Mundial, em agosto. E quando a gente olha ali para a tabela, é muito claro que o Flamengo teve uma queda de rendimento, que isso foi o que propiciou o Palmeiras conseguir encostar no Flamengo. Acho que o que deixa que está deixando o torcedor do Flamengo ressabiado é que essa queda de rendimento acontece no momento crucial da temporada, que é no momento onde o Flamengo vai decidir Campeonato Brasileiro e que daqui a 2 semanas vai decidir vaga na semifinal da Copa Libertadores. Agora, desde o jogo contra o Vasco, acho que ali dá pra gente pensar, que o jogo contra o Vasco, acho que é onde começa uma queda de rendimento contra o Vasco. Até ali, o Flamengo vinha mantendo uma regularidade muito grande, mesmo com necessidade de gerar o elenco, o Flamengo vinha conseguindo manter atuações no padrão do que a gente está acostumado a exigir do Flamengo. O jogo contra o Vasco, onde você enfrenta uma equipe tecnicamente inferior à sua, embora seja um rival, seja um clássico onde as coisas tendem a se equilibrar, igualar um pouco mais, mas em vários momentos do jogo, o Vasco foi superior ao Flamengo. E isso assustou um pouco o torcedor, porque não era o que se imaginava e não era o que a gente vinha acompanhando nos confrontos recentes do histórico. As próximas 3 rodadas, O Campeonato Brasileiro retorna no meio da semana que vem, depois da data FIFA. E aí, na quarta-feira, a gente tem um clássico para o Flamengo, Botafogo e Flamengo, no Newton Santos, enquanto o Palmeiras recebe em casa, no Allianz, o Bragantino. Essa é a 29ª rodada. 28ª, perdão. Na 29ª, eles se enfrentam. É o confronto direto entre Palmeiras e Flamengo. Flamengo e Palmeiras, porque esse jogo é no Maracanã. E aí, na 30ª rodada, na rodada seguinte, o Palmeiras tem mais um confronto direto, digamos, contra o Cruzeiro. E o Flamengo enfrenta o Fortaleza fora de casa. Essa é a sequência dos 3 jogos, considerando que antes da 30ª rodada, logo após a 29ª, entre a 29ª e a 30ª rodada, teremos o primeiro jogo da próxima fase da semifinal da Libertadores. Eu acho que o que desequilibra nesse recorte que a gente está vendo no telão, para mim, é mais o Palmeiras do que o Flamengo. As oscilações, elas são naturais ao longo de uma temporada. Você pega ali uma sequência de 3 ou 4 jogos de uma equipe, você vai ver o time cair de produção. O próprio Flamengo já tinha passado por isso anteriormente, nesse ano, e depois já tomou. Acho que a tendência é o Flamengo retomar. A questão é que o Palmeiras está num tempo muito grande, jogando muito bem. Essa oscilação vai vir ao Palmeiras? É provável que venha. É difícil você ver um time jogar bem 4 meses direto. Mas tem sido realmente impressionante. Para mim, é o ponto de desequilíbrio. Até porque, se a gente pega a pontuação do Flamengo, se a gente falar aqui que é o time que oscilou realmente nas últimas rodadas, a pontuação é a pontuação de campeão brasileiro, a essa altura do campeonato. Sim. Assim como a do Palmeiras, até porque eles estão empatados em pontos. É, inclusive, a melhor campanha da história do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, de pontos corridos. Pode pegar lá a campanha de 22, que o Palmeiras perdeu 3 jogos apenas. A essa altura do campeonato, o Palmeiras tinha menos pontos do que tem hoje. A gente está falando de aproveitamento de mais de 70%. É muito alto. E mais, a régua está altíssima. Os dois botaram a régua lá no alto. E mais do que só a pontuação, eu acho que o momento que favorece animicamente
o Palmeiras é quando você fala em desempenho, porque a gente está falando de uma queda de rendimento do Flamengo. O Coutinho falou da pontuação. Conquistou 5 dos últimos 12, ou seja, um aproveitamento inferior a 50%, que não é compatível com o que a gente vê de aproveitamento do Flamengo até aqui no campeonato. O Palmeiras somou 9 no mesmo período. Só que no mesmo período a gente vê um Flamengo tendo uma queda de rendimento e um Palmeiras tendo um desempenho alcançado que, assim, a gente vai discutir se não é, em termos de desempenho, se não era o melhor desempenho do Palmeiras na era Abel. Para mim é. De encaixe. É uma boa discussão. Eu também concordo. Mas assim, então assim, isso animicamente deixa o torcedor do Palmeiras e, obviamente, os jogadores também muito inflados no sentido de, a gente vai estar próximo do nosso objetivo. É claro que assim, a gente... os recortes são importantes a gente pegar. Eu acho que esse é um recorte relevante. O Pedro citou o tempo aí dos jogos que o Palmeiras perdeu dentro desse período. Eu cito o pós-Copa do Mundo de Clubes. Vamos botar assim. Já é um recorte relevante. Olha o tempo que a gente já tem aí pela frente, né? A Copa do Mundo de Clubes acabou em julho. São quase 3 meses pela frente. Contando o último jogo do Palmeiras contra o Chelsea até a data de hoje. Então são 3 meses de um Palmeiras que conseguiu se recuperar. Contra o Corinthians o time não jogou bem. Isso tem que ser levado em consideração. O jogo que começa a ter ali contra o Ceará, no segundo tempo, Flaco Lopes entra para fazer dupla com o Vitor Roque. Que é quando começa, né? Quando começa. No jogo seguinte, os dois já são titulares ao mesmo tempo, que é contra o Universitário fora de casa. Não é um grande jogo do Palmeiras também, é virado contra o Ceará dentro de casa. O segundo tempo a partir da entrada dos dois. Mas, cara, a partir daí... A partir do jogo contra o Universitário, você não vai pegar um jogo ruim do Palmeiras. Realmente, o Palmeiras tem crescido aí nesses últimos confrontos, né? Principalmente no Campeonato Brasileiro. Mas não dá para descartar que essa paralisação de data FIFA pode fazer com que o Flamengo retorne novamente aos trilhos e volte a brigar forte, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. Eu não descartaria isso, não. Você pega um jogo um pouco abaixo ali contra o Bahia, né? Talvez uma outra partida contra o Fluminense, ele fora de casa não foi uma grande atuação do Palmeiras também. Mas assim, o nível realmente é altíssimo. A regularidade é altíssima do Palmeiras. Foram também uma sucessão de fatos assim, positivos. Fluminense não, Botafogo. Você tem Fluminense é Botafogo. Uma sucessão de fatos positivos que foram acontecendo no Palmeiras. E aí a gente vai encontrar de tudo, né? Obviamente, competência dos jogadores e, sobretudo, do Abel. Mas a gente viu o encaixe perfeito que aconteceu do Flaco Lopes com o Vitor Roque, que surgiu numa necessidade diante de um jogo onde o Palmeiras... Se o Palmeiras, de repente, tivesse aberto 2-0 no primeiro tempo contra o Ceará, esse teste não teria acontecido, da entrada dos dois jogando juntos, e a história seria completamente diferente. Então, diante de um jogo de um primeiro tempo muito ruim do Palmeiras, houve essa necessidade da formação da dupla de ataque com Flaco Lopes e Vitor Roque. A partir dali, o encaixe foi absurdo. A maneira com que o Flaco Lopes conseguiu incrementar e adicionar características que a gente não via desde a chegada dele no Palmeiras e se tornar um jogador completamente diferente, muito mais completo. A contratação e a chegada do Andréas Pereira, que entrou no time de maneira perfeita. Então, assim, foram várias coisas que foram acontecendo, vários fatores que foram fazendo com que o Palmeiras conseguisse atingir o que a gente está citando hoje, que talvez seja, em termos de desempenho, a melhor versão do Palmeiras dessa era Abel. Eu acrescentaria as substituições por desfalque. Assim, os desfalques que o Abel tem tido são desfalques importantes, mas que ele tem encontrado, nesse elenco mais recheado do Palmeiras, soluções. Porque, por exemplo, se a gente falasse, né, talvez, há algum tempo que ele perderia o Lucas Evangelista, que se tornou ali um titular absoluto desse time, a gente fala, problema pro Abel resolver o meio campo. Mas ele conseguiu recuar o Andrés, que já era uma solução em outro setor do campo, e ter outras opções também para o campo de ataque. A lateral direita, em que ele tem agora o Kelvin machucado, mas o já era o titular até outro dia, né? O Kelvin ganhou a posição, mas também é um cara que já tem a confiança dele. Na esquerda, cada vez mais testando o GFT, para os momentos em que não tiver o Piquerez. Então, acho que ele conseguiu soluções rápidas para problemas que são problemas que todos os times têm de desfalques e que poderiam deixar o Palmeiras em maus lençóis. A qualidade do elenco é fundamental nisso. Se a gente fala que é o melhor futebol do Palmeiras desde que o Abel chegou, para mim não sei se vai ser campeão, enfim, mas qualidade de jogo, variação tática, ofensiva, repertório de jogadas, para mim o Palmeiras nunca teve o futebol que ele está apresentando nesse período recente. A gente tem que falar também de qualidade de elenco. Também é verdade que é o melhor elenco que ele teve à disposição. Sim. Sai o Lucas Evangelista, você recua o Andrés Pereira, aí você tem que escolher entre o Maurício e o Rafael Veiga, que se a gente volta há pouco tempo atrás, se colocaram entre os melhores meias do futebol brasileiro, mas que era um banco do Palmeiras. Ramon Sousa, que hoje é reserva, contratado para a ponta esquerda, há pouco tempo atrás era titular de Premier League, estava jogando Premier League como titular, e se destacando bastante, inclusive. Então, são caras que têm qualidade,
muita qualidade. O próprio Facundo, cara. O Facundo foi titular do Palmeiras no primeiro semestre inteiro. Hoje ele não é um titular. Ninguém pensa nele, pelo menos no primeiro momento, como um titular. É muita opção, cara. E a gente hoje quase que não lembra do Paulinho, que Sim. terminou... Isso, né? Eu mesmo não tava lembrando. Que dentro da Copa do Mundo de Clubes marcou o gol Salvador contra o Botafogo, foi tido como a principal contratação da temporada, tá fora da temporada. Certamente faz falta, porque é um jogadoraço e acharia um meio de conseguir se encaixar nesse contexto, mas que hoje está fora desse time do Palmeiras. Só busquei aqui, são 20 jogos, considerando Libertadores, Copa do Brasil, depois da Copa do Mundo de Clubes, já que o do Santos foi adiado. E 3 derrotas. Para o Bahia e as 2 para o Corinthians na eliminação da Copa do Brasil. Esses são os números do Palmeiras, do Abel Ferreira, pós-Copa do Mundo de Clubes. E amanhã, brigando para abrir mais 3 pontos, tentando abrir mais 3 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro nesse jogo atrasado contra o Juventude. Lembrando que o Flamengo venceu o primeiro jogo em São Paulo contra o Palmeiras. E agora o confronto será no Maracanã. O Mengão é muito forte jogando diante do seu torcedor. Vamos acompanhar também as últimas notícias com a galera do Taon. Roda aí. Agora a gente vai falar de quem também está brigando pela liderança e também pela Libertadores, assim como o Palmeiras, que é o Flamengo. E eu vou trazer a Duda Dal Ponte aqui no telão para falar desse aproveitamento do Filipe Luís nesse período em que o Filipe Luís tem o elenco completinho, né? Isso muito importante, bem diferente do que o Palmeiras está passando, para voltar com força máxima para enfrentar o clássico contra o Botafogo. Pois é, Joana, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que tá on com a gente. Pela primeira vez o Filipe Luís não teve convocado em uma data FIFA e mais do que isso, tá com o departamento médico zerado. Então é um momento importantíssimo para ele aproveitar e, como ele mesmo falou, para recuperar comportamentos no treino. O Flamengo não vem desempenhando bem nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória, pensando em tempo regulamentar, que foi aquela de virada contra o Corinthians, vem de uma derrota contra o Bahia, um empate contra o Cruzeiro. Então o Filipe Luís está querendo recuperar aí o comportamento desses jogadores para ver como eles vão desempenhar dentro de campo nesse mês que é importantíssimo para o Flamengo. E aí, como eu falei, com o departamento médico zerado, a gente pode falar do Pulgar, né? Porque ele era o jogador que estava mais tempo no departamento médico, desde a Copa do Mundo de Clubes, quando ele teve uma lesão, ele quebrou o 5º metatarso do pé direito, passou por cirurgia, ficou 3 meses em tratamento, ele já estava treinando em separado, mas ontem ele voltou a treinar com todo o grupo. Então, o Pulgar já pode voltar a ser relacionado para a partida de quarta-feira contra o Botafogo, um clássico no Newton Santos. Só que isso vai depender da avaliação da comissão técnica e também do departamento médico, é claro, dos médicos, porque no Newton Santos tem gramado sintético. Então, ninguém quer forçar nada, né? Ninguém quer forçar que o Pulgar tenha uma nova lesão, por exemplo. Então, pode ser que o Pulgar volte só para a partida contra o Palmeiras, que é no dia 19 de outubro, no Maracanã, gramado normal. Então, existe essa dúvida, para ver se o Pulgar vai ser relacionado já para a partida de quarta-feira ou só para a partida contra o Palmeiras, que é aquele confronto direto para saber quem vai ficar na liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, o Saul, que foi um jogador que foi preservado, foi vetado, na verdade, do jogo contra o Bahia no domingo, ele não preocupa para o jogo de quarta-feira contra o Botafogo. Ele teve dores no tornozelo, ele teve uma recuperação, teve um treinamento a mais, vamos dizer assim, voltou um dia antes dos jogadores do elenco completo do Flamengo para fazer tratamento. Ontem fez só trabalho interno na academia, mas ele não preocupa, deve ser relacionado normalmente para o jogo de quarta-feira contra o Botafogo. Quem não vai estar para essa partida é o Danilo e o Wallace. Os dois foram expulsos contra o Bahia, levaram cartão vermelho, né? O Wallace, 2 amarelos, levou até multa por conta disso, porque o clube considerou um erro grave, ficar só 10 minutos em campo e levar 2 cartões amarelos, e os dois então não vão estar na partida contra o Botafogo. A gente ainda não tem aí uma formação para dizer como o Filipe Luís vem para essa partida contra o Botafogo, porque ainda faltam 3 treinos aí. Filipe Luís ainda tem bastante tempo para treinar e, como ele mesmo falou, recuperar esse comportamento. O Flamengo está precisando virar essa chavezinha. Filipe Luís fala muito que todo mês é importante para o Flamengo, toda partida é crucial, mas outubro é ainda mais importante porque tem confronto contra o Botafogo, contra o Palmeiras e também as 2 partidas contra o Racing pela Libertadores. Semifinal. Joana, volto com você. Boa, Duda, muito obrigada pelas informações, atualizando então essa semana que foi muito importante para o Flamengo e a gente vai continuar de olho. Realmente falta bastante tempo para a gente entender sobre escalação, mas todo dia a gente está lá com a nossa equipe para trazer as últimas informações do Flamengo para vocês. Tá aí, meus amigos, o Mengão que voltará novamente a jogar na próxima quarta-feira. E o confronto será contra o time do Botafogo antes do jogo, né, contra o time do Palmeiras. Joga contra o Botafogo e depois
vai ter aí o Palmeiras pela frente, tá? Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de créditos. Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para você, hein? Fica ligado. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!